Olá, meus queridos amigos e irmãos. Eu vou estar aqui compartilhando um conteúdo com os irmãos. Gostaria que vocês ficassem até o final, não sei quanto tempo vou passar aqui. O assunto é muito importante, sobre reformas e construção de templos, né? Eu me deparei com esse assunto, com esse tema na Bíblia e vamos falar, né, sobre esse assunto, biblicamente falando, né? Ah, nós lemos na Bíblia, na palavra do Senhor, sobre a construção do templo, né? Que Davi teve esse desejo, mas Salomão quem construiu. Depois veio a queda, né? E o templo foi ao chão. E depois vieram e reconstruíram o templo. Reconstruíram, reformaram o templo, né? Reconstruíram, reedificaram o templo que estava caído. E muitas vezes nós vemos nas nossas igrejas pequenas e não às vezes tão pequenas, que precisamos de reformas, de reconstruir, né? E às vezes surgem umas ou outras coisas que fogem da nossa realidade e fogem da realidade bíblica. Como, por exemplo, a igreja está precisando de uma reforma. Vamos correr atrás de políticos para estar ajudando. Será que isso é correto biblicamente? Bom, é um estudo pequeno que eu fiz, né? Cabe outras falas, outros versículos que não vou estar postando tudo aqui, né? Não foi foi um estudo bem até elaborado, né? Para a glória de Deus, né? Para a honra e glória de Deus. Mas vamos estar comentando sobre esse tema aí. Também compartilhem, postem textos também relacionados ao tema ou contra o tema, né? Contrapondo a minha visão, né? Se tiver algum texto também pode compartilharem, né? E eu não estou aqui mostrando que eu sou o cara, que eu aprendi, né, sozinho e tal, não. Tudo vem de Deus. E se eu busquei a Deus, mas se eu tiver alguma coisa errada, que os irmãos possam estar me alertando, me ensinando, né? Mas vamos aos textos. O primeiro nós vamos buscar aqui em Esdras, né? Esdras, deixa eu me ver aqui qual foi a Bíblia que eu abri em Esdras. Esdras. Capítulo 1, a partir do verso 3 ao 5. Onde diz: quem dentre vós é de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém de Judá, e edifique a casa do Senhor Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Todo aquele que restar em alguns lugares em que habita, os homens desse lugar o ajudarão com prata, ouro, bens e gado, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus, a qual está em Jerusalém. Observa aqui, eu creio que aqui está falando com o povo de Deus, para o povo de Deus, né? Aqui se reunindo o povo de Deus para que edifiquem o templo do Senhor, que está em Jerusalém. O templo do Senhor ele foi destruído e ele agora vai ser edificado no mesmo lugar, observe, no mesmo lugar, né? No mesmo lugar, e o povo de Deus é quem tem que fazer essa obra. É o próprio Deus, reunia o povo que estava ali, né? Pela redondeza, o povo de Deus, depois do cativeiro ali, né? Os que restaram. Então se levantaram os cabeças de famílias de Judá e de Benjamim. Quem se levantou? Os cabeças de famílias de Judá e de Benjamim. E os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles do povo de Deus, cujo espírito Deus despertou para subirem e edificar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém.
vamos avançando. Esdras 2:68. Esdras 2:68, está aqui. Alguns dos cabeças de famílias, vindo à casa do Senhor, a qual está em Jerusalém, deram voluntárias ofertas para a casa de Deus, para a restaurarem no seu lugar. Para restaurar no seu lugar. Então, quando a casa de Deus ela está precisando de uma reforma, tem que ser feita essa reforma, né? Então, o povo de Deus é quem tem que fazer essa reforma. Ofertas voluntárias, né? Ofertas voluntárias. Também caixa da igreja, né? Lógico que isso tem que sair do caixa da igreja e das ofertas voluntárias. Esse é um ponto de vista que eu particularmente acredito que não se deve misturar o santo com o profano, ou seja, nós confiamos em Deus, nós fazemos a vontade de Deus, nós cumprimos as ordens de Deus, mas agora a casa de Deus precisa de uma reforma e nós vamos correr ou recorrer atrás de políticos, né? O santo e o profano ele não deve se misturar. Então, esse é o meu ponto de vista. Se alguém discordar, coloca aí nos comentários, né? Vou estar postando esse vídeo, então coloca aí nos comentários e coloquem um verso bíblico que mostre base que eu estou errado no que estou falando. Então, ofertas, né? Voluntárias, né? E o lugar, para restaurar no mesmo lugar. Olha só, no mesmo lugar. É complicado porque às vezes nós ouvimos falar sobre o templo está muito velho, vamos vender esse templo aqui, esse local é venda de templo. Eu não vejo apoio bíblico, apoio na Bíblia para venda de templos, né? Vamos vender esse templo e vamos construir em outro lugar, vamos comprar em outro lugar e construir. O ideal seria que, porque se aquele templo onde foi construído, ele realmente foi consagrado a Deus, e o templo ele é sagrado, o local ele tem que ser consagrado a Deus. Então, se ele foi consagrado a Deus, o local ali, Deus o abençoou, a construção foi unicamente para a pregação do Evangelho, para que Deus ele possa habitar ali naquele templo, né? Então, não tem apoio a essa questão de vender o templo e colocar em outro lugar. O ideal é que nós, como membros da igreja que pertencemos, que congregamos ali naquele templo, façamos a nossa parte de pregar o Evangelho, o corpo da igreja venha a crescer. Quando o corpo da igreja vier a crescer, que não tiver cabendo mais ali dentro daquele templo, aí sim seja feita uma construção de um outro templo para que a pregação do evangelho ela se expanda. Então vai ficar bem melhor, né? 2 templos em uma localidade, melhor do que um, né? Então, eu não concordo, eu discordo com essa questão de vender o templo antigo, porque está velho, isso e aquilo. Reforma, continua com ele, encheu o corpo da igreja, né? Encheu ali o corpo da igreja, muitos membros agora novos vieram à fé. Vamos agora expandir, né? Criando construções de templos. Então, Paulo era construtor de tendas, né? Construía tendas aqui, tendas ali. Então, vamos construir templos. O ideal é assim, né? Então, vamos continuar aqui. Também no capítulo 4 de Esdras, verso 1 a 3, diz o seguinte. Quando os adversários ali, né, vieram, né, ouviram sobre a reconstrução, a reforma do templo ali, e eles vieram. E chegaram e falaram o seguinte. Chegaram-se do 1 ao 3, né, vou ler do 1. Ouvindo os adversários de Judá e Benjamim, que os que voltaram do cativeiro edificavam o templo ao Senhor, Deus de Israel. Chegaram-se a Zorobabel e aos cabeças de famílias, e lhes disseram: deixai-nos edificar convosco, porque, como vós, buscaremos a vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esarhadon, rei da Síria, que nos fez subir para aqui. Olha, os inimigos agora do povo de Deus, os inimigos ali daquele povo
queriam ajudar na reforma, ajudar na construção, na reconstrução, na edificação do templo ali. E eles ainda diziam, olha, nós vamos adorar aqui com vocês. Como nós já temos feito, nós já temos feito sacrifícios, então nós queremos ajudar na reconstrução. Ou seja, não fazia parte do povo de Deus. Eles não faziam parte do povo de Deus e queriam ajudar. Se ofereceram para ajudar. É lógico que a intenção não era ajudar, e sim atrapalhar. E aí os homens de Deus, olha só, porém, Zorobabel, Jesua e outros cabeças de família lhe responderam, nada tende conosco na edificação da casa do nosso Deus. Nada tende conosco. Ou seja, nós mesmos, sozinhos, a edificaremos ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou Ciro, rei da Pérsia. Então, cabe a quem a reconstrução do templo, as reformas dos templos, das igrejas, cabe ao povo de Deus. Cabe ao povo que é membro daquela igreja, né? Faz parte do corpo da igreja de Cristo. Vamos prosseguindo. Capítulo 6 de Esdras. Capítulo 6 de Esdras. Verso 4. Deixa eu ver aqui. A despesa se fará da casa do rei. A despesa se fará da onde? Da casa do rei. O rei, né? Davi, quando era rei, tá? Os tributos iam para quem? Para o rei ali, né? Os despojos e tudo mais. O rei, ele guardava, ele era o dirigente, né? Ele era ungido do Senhor. Naquele tempo ali, o rei era ungido do Senhor. Então, o rei, ele comandava, o rei guardava, né? O tesouro de Deus ficava na casa do Senhor ali, também no tesouro real tinha os tesouros do rei, de Deus. Então, hoje não necessitamos mais da casa do rei. Né? O nosso rei é o nosso Deus. Então, a despesa se fará da casa do rei. Comentem aí se concordam, se discordam, se eu estou lendo errado, se eu estou compreendendo errado. Né? Vamos lá, a despesa se fará da onde? Da casa do rei. Tem as ofertas voluntárias, né? Ninguém pode ser submetido a imposto, a isso ou aquilo. Não, as ofertas são voluntárias. Versos 7 a 8 também. Não interrompais a obra desta casa de Deus, para que o governador dos judeus e os seus anciões reedifiquem a casa de Deus no seu lugar. Observem, no seu lugar. Também por mim se decreta, aqui a carta decreto de Dário, né? Já enviada, né? Também por mim se decreta o que a vez de fazer a estes anciãos dos judeus, para que reedifiquem a casa de Deus, a saber que da tesouraria real, isto é, dos tributos além do rio, se pague pontualmente a despesa a estes homens, para que não se interrompa a obra. Onde é que temos que buscar o dinheiro? Membresia do povo de Deus, no meio do povo de Deus. Deus, ele é poderoso para fazer, para cumprir. Então não necessitamos de buscar no profano. Buscar dinheiro que não é sagrado. Dinheiro que não é sagrado. Para estar construindo um templo sagrado, consagrado ao Senhor. Nós temos que respeitar a lei do Senhor. Respeitar a palavra do Senhor. Vamos mais adiante. Agora para 2 Crônicas. 2 Crônicas 24. Estou trocando de Bíblia aqui. 4 e 5. 24, 4 e 5. Depois disto, resolveu Joás restaurar a casa do Senhor. Joás, quando começou a reinar, ele tinha 7 anos. E olha só a sabedoria que Deus deu.
a esse jovem, né? Depois disso, resolveu Joás restaurar a casa do Senhor. Reuniu os sacerdotes e os levitas e lhes disse: observem só essa palavra aqui. Sai pelas cidades de Judá e levantai dinheiro. Pela cidade de quem? De Judá. E levantai dinheiro de todo Israel. Levantar dinheiro de onde? De todo Israel. Levantar dinheiro de onde? De todo o povo de Deus. Sai pela cidade, levantar dinheiro de todo o povo de Deus. Meus irmãos, nós não necessitamos de fazer essa mistura do santo com o profano. Nós não necessitamos. São questões que têm entrado na igreja, têm entrado no templo de Deus e que nós precisamos despertar para isso. Nós precisamos despertar e mostrar, olha, aqui na palavra do Senhor está dizendo, está falando assim dessa forma. Será que nós não corremos um grande risco de estarmos construindo um templo onde Deus não vai entrar ali? Porque o santo, o sagrado, ele não se mistura com o profano. Se nós buscar colocar dinheiro profano no meio de uma construção, Deus ele não vai habitar ali nunca. Porque ele não se mistura. Deus é um Deus zeloso. E Deus não se mistura. Deus quer que nós venhamos a ser zelosos. E tenhamos zelo pela casa do Senhor. Levantai dinheiro de todo Israel, para reparardes a casa do vosso Deus. Reparardes a casa do vosso Deus. Meus irmãos, meus queridos amigos e irmãos, nós estamos vivendo momentos difíceis. A casa do Senhor precisa ser reformada. A casa do Senhor precisa de uma reforma, não somente nas paredes, mas uma reforma no nosso coração, uma reforma na nossa mente. Nós precisamos de uma reforma. Nós estamos nos tornando adoradores de Baal, adoradores de outras coisas, menos adoradores de Deus. Voltemos os nossos olhos para a palavra do Senhor, para o que diz a palavra do Senhor. Nós estamos buscando costumes pagãos, imitando os costumes pagãos, trazendo para a nossa igreja, olha, nem para os nossos púlpitos, porque estão tirando os púlpitos das igrejas, colocando latas velhas, latões de lixo. Precisamos de uma reforma urgente. A igreja do Senhor precisa de reforma. As paredes nós vemos, olha só, observa aqui, de ano em ano, né? Reparardes a casa do vosso Deus, de ano em ano, reforma de ano em ano, e vós apressai-vos nisto. E vós apressai-vos nisso. Ou seja, o rei aí vem dizendo, se apressem nisso. A casa do Senhor precisa de uma reforma, então se apressem nisso. Nós temos que nos apressar pela reforma. Nós temos que nos apressar pela reforma das paredes do templo, mas nós precisamos nos apressar pela reforma do nosso coração, do nosso templo. Será que o que nós estamos fazendo está agradando a Deus? Será que as vestes que nós estamos vestindo está agradando a Deus? Será que as músicas que nós estamos ouvindo está agradando a Deus? Será que para onde eu olho, está agradando a Deus? Deus está olhando para mim, está me observando. Para onde é que eu tenho fixado o meu olhar? Deus está nos ouvindo, Deus está nos vendo. Como é que está o nosso templo diante de Deus? Será que não está precisando de uma reforma? Vamos observar. De ano em ano, tem que ser feita uma reforma ali no templo. De ano em ano. A palavra do Senhor está aqui. E, porém, os levitas não se apressaram. O rei disse, olha, se apressem para fazer essa reforma. E os levitas não se apressaram. E o que aconteceu? Vamos agora para Ageu. Eu vou pegar outra Bíblia aqui. Ageu. Mandei minha filha abrir aqui outra Bíblia. Eu estou com 3 Bíblias aqui para facilitar. Ageu 1 a 4. Eles não fizeram, né? Não adiantaram a reforma ali. Então, no segundo ano do rei Dário,
no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu. A quem? A Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: Assim fala o Senhor dos Exércitos. Este povo diz, olha o que o povo diz, observe o que o povo diz. Não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. O povo diz isso. Deus pede que a casa dele seja edificada, né? Através de Ciro, através de Dário ali. A casa do Senhor tem que ser edificada. E aí o povo diz o quê? A palavra do Senhor vem a Ageu dizendo, olha o que o povo diz. Este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Pois a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo, veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta dizendo, do profeta Ageu dizendo, acaso é tempo de vocês habitardes em casas apaineladas, em casas luxuosas? É tempo disso? Vocês viverem em casas luxuosas? É tempo de vocês se preocuparem em embelezar suas casas? Enquanto enquanto esta casa permanece em ruínas? Olha, o povo está dizendo o quê? Não chegou o tempo ainda. Não chegou o tempo de reformar a igreja ainda. A igreja está ali com as paredes caindo, ali o reboco, mas não chegou o tempo ainda de reformar. Aí Deus questiona, olha, e por acaso? E por acaso? É tempo de vocês estarem preocupados com as suas casas? Buscando luxo para suas casas, enquanto a minha está aí, em ruínas, as paredes apodrecendo, o telhado selando. O que é que nós estamos fazendo com a casa, com o templo do Senhor? Muitas vezes nós não temos cuidado deste templo, nós não temos cuidado deste templo e ainda queremos destruir o templo do Senhor. O templo, casa, onde é chamada casa de oração. Quantas vezes Deus tem falado, é hora de reformar? Quantas vezes Deus tem falado? E o povo tem agido como se não tivesse acontecendo nada. O povo tem buscado construir suas casas, embelezar suas casas, enquanto a casa do Senhor está em ruínas. Vamos mais para frente. Já estamos terminando. Vamos para Levítico. Levíticos. Levíticos capítulo 27. O que nós devemos fazer com o templo do Senhor? O Senhor pede que reforme de ano em ano. Ouvimos aqui na palavra do Senhor. De ano em ano temos que reformar a casa do Senhor. De ano em ano. Um ano, né? Um dia como 1000 anos e assim vai. Então vamos lá. De ano em ano, Deus pede reforma na casa dele, na igreja dele, no templo dele. A cada dia Deus pede reforma no nosso coração. A cada dia Deus pede reforma no nosso coração. Nós temos que meditar, nós temos que pensar. Porque muitas vezes nós caímos em erro e estamos desonrando o templo do Senhor, que é o nosso corpo, com as nossas vestes. Com as nossas vestes. Com o que nós comemos, com o que nós bebemos. Para onde nós olhamos, o que nós colocamos na boca. As nossas roupas. Pinturas, maquiagem, não adianta nem falar por quê. Porque isso não faz parte do nosso corpo. Isso não faz parte do nosso corpo. Isso não faz parte do templo de Deus. Precisamos de reforma urgente. 27, 28 a 29. Vamos lá? No entanto, nada do que alguém dedicar irremissivelmente ao Senhor, de tudo o que tem, seja homem ou animal, ou campo, da sua herança,
se poderá vender. Olha, nada do que você tem que for dedicado ao Senhor, se dedicar ao Senhor, se poderá vender. Não poderá vender, nem resgatar. Toda coisa assim consagrada será santíssima a quem? Ao Senhor. Ninguém entre os homens, ninguém que dentre os homens for dedicado irremissivelmente ao Senhor se poderá resgatar. Será morto. Olha só. Aí vamos esquecer o verso 29. O verso 28. De tudo que for consagrado ao Senhor, não se poderá vender nem resgatar. Porque toda coisa assim consagrada será santíssima ao Senhor. Se é santíssima ao Senhor, não pertence a mim, não pertence a você, pertence a quem? A Deus. Vamos observar aqui em Ezequiel, deixa eu ver onde ficou abrir Ezequiel aqui. Acho que essa. Deixa eu pegar a Bíblia da minha menina aqui. Acho que está por aqui. Vamos lá, Ezequiel 48. Ezequiel 48, versos 9 a 14. Versos 9 a 14. Aqui. Observem. Eu vou ler do verso 9 para que entendam. Vamos ver se nós entendamos. A região que há vez de separar ao Senhor, olha, separar ao Senhor é separado para quem? Para o Senhor. A região que há vez de separar ao Senhor será do comprimento de 25 mil côvados e da largura de 10 mil. Esta região santa dos sacerdotes terá ao norte 25 mil côvados, ao ocidente 10 mil de largura, ao oriente 10 mil de largura e ao sul 25 mil de comprimento. O santuário do Senhor estará no meio dela. Será para os sacerdotes santificados, para os filhos de Zadok que cumpriram o seu dever e não andaram errados, quando os filhos de Israel se extraviaram, como fizeram os levitas. Tem que ser consagrado, meus irmãos, meus queridos irmãos. Minhas irmãs, meus irmãos, meus amigos, minhas amigas. Nós temos que aprender uma coisa. Para tudo, qualquer propósito dentro do templo do Senhor tem que ser consagrado. Não é qualquer cantorzinho que pode chegar e cantar. Não é qualquer pregadorzinho que pode chegar e pregar. Porque o templo do Senhor é sagrado. Tem que se olhar a conduta. Tem que se olhar a vida da criatura. O que é que vai cantar lá? O louvor é para quem? Para Deus. O ministrador da palavra tem que ministrar aquilo que está escrito. Não as suas ideias. Ideias de homens. Tem que ser consagrado. Tem que ser separado. Não é um mundano qualquer. Vamos observar mais. Será região especial dentro da região sagrada. Lugar santíssimo. Fazendo limites com a porção dos levitas. Vamos entender agora onde eu quero chegar. Os levitas, segundo o limite dos sacerdotes, terão 25 mil côvados de comprimento e 10 mil de largura. Todo o comprimento será 25 mil e a largura 10 mil. Não venderão aqui as metragens do templo, do lugar sagrado ali, no meio quando foi dividir as terras ali, né? Observem. Não venderão nada disto. Nem trocarão, nem transferirão a outrem o melhor da terra, porque é santo ao Senhor. O melhor da terra. O melhor da terra é o quê? O templo do Senhor. O espaço da construção do templo ali foi todo medido, no meio, e as tribos ali ficaram divididas ao redor. E aquele espaço ali é de quem? Pertence a quem? A Deus. Então, a igreja, o templo, construído, edificado, ele pertence a Deus, ele é consagrado para Deus. É casa de adoração, é casa de louvor, de oração. Não é para ser vendido. Não é para ser abandonado. Quando Deus achar que chegou, quando Deus quiser dar um basta, ele derruba. Quantas vezes o templo foi derrubado? Reconstruíram, derruba de novo.
Se Deus acha que não dá para servir ali mais, ele derruba. Ele lança por terra. Nós temos que reformar, edificar a casa do Senhor e não vender. Por isso que eu falo que eu não concordo com essa questão de dizer vamos vender templo. A gente vê, eu já li, já assisti vídeos, onde falam ali sobre vender templo com os fiéis dentro. Templos que foram vendidos com seus fiéis dentro. Olha, que papelão é esse? Vender templos com seus fiéis. Ah, um certo pastor abre um ministério, não quer mais viver do ministério e resolve vender. E olha, estou vendendo aqui um templo, uma igrejinha ali com tantos fiéis dentro. E vem outro que quer montar um ministério e aproveita e compra ali. E muitas vezes querem vender o templo, a casinha de Deus, que tanto serviu em uma comunidade. Vamos vender porque temos que construir uma maior. Ei, vamos aprender com a Bíblia. Encha primeiro, cresça primeiro o corpo da igreja. Faça o seu trabalho missionário para que o corpo da igreja cresça e não caiba mais ali dentro. E aí agora vamos construir outra, para que assim a pregação do evangelho seja propagada. Essa é a mensagem que eu gostaria de passar hoje. Será que Deus se agrada com esse papelão que estamos fazendo às vezes? A gente está vendendo. Muitas vezes nós vendemos esse templo. Vou mostrar aqui esse templo, que é o templo do Espírito Santo, a morada, o templo onde o Espírito Santo ele habita, ele vem habitar o nosso corpo. Muitas vezes nós vendemos a escravidão do pecado. Será o que é que nós temos feito? Como temos agido nós com esse templo? Como temos agido nós dentro da casa do Senhor? Onde o Senhor está em teu santo templo. Nós precisamos ter reverência dentro da casa de Deus. Nós precisamos dar o nosso melhor, o nosso melhor. Não é aquele vestido, não é aquela roupa que os outros olham e elogiam. Nossa, como você está belo, como você está bonito. A nossa preocupação não tem que ser essa. A nossa beleza tem que ser por dentro. A preocupação nossa com a beleza é a nossa beleza interior. De como nós estamos diante do Senhor. Vamos parar para analisar. Da forma que nós estamos agora, nesse momento. Será que Deus está nos olhando com bons olhos? Dizendo, olha, meu filho ali está bem vestido. Está apresentável diante de mim. Ou será que Deus vai nos rejeitar por causa da nossa roupa? Da nossa condição que estamos agora? Precisamos buscar mais o Senhor. Amém?